Muito bem, pessoal. Dando sequência, então, ao nosso estudo, né, de autoconhecimento, e a gente está seguindo o livro Ser Consciente, né, de Joana de Ângeles, e nós vamos falar sobre as queixas, tá? Que é um assunto muito importante da nossa vida, muito presente. Nós vamos entender o que acontece, né, quando nós nos queixamos da vida, das situações do nosso dia a dia, quais os mecanismos psicológicos que estão por detrás das queixas. Se nós conseguirmos, e nós devemos conseguir, nós vamos entrar nos comportamentos exóticos depois, tá? Nós pretendemos fazer esses dois temas na tarde de hoje. Então vamos lá. A Joana de Ângeles começa dizendo, né, da seguinte forma: o Golfo de Corinto, na Grécia, é região de beleza ímpar. As suas águas, em tonalidade azul turquesa, parecem um espelho emoldurado pelas montanhas que lhes resguardam a tranquilidade multimilenária. No Monte Parnaso, em lugar de destaque, erguia-se o santuário de Delfos, o mais importante da época, onde se cultuava Apolo, o deus da razão, da cultura, da luz. Inclusive, essa frase que a gente tanto usa, qual é a frase que a gente tanto usa? De Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É a frase que estava inscrita na entrada do templo de Delfos. É o que estava inscrito ali, bem na entrada, né? Já como uma indicação para as pessoas da necessidade do autoconhecimento, né? Então, as pessoas que acorriam, as pessoas que iam para esse Monte Parnaso, para cultuar o Apolo, né, que era um referencial ali, o deus da razão, da cultura, da luz, muitas pessoas iam para consultar esse deus Apolo, na Grécia Antiga, né? Então, na mitologia grega arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Para o seu templo, em consequência, acorriam multidões aturdidas e ansiosas em busca de orientação, de segurança emocional, de solução para os problemas. Então, até hoje, né, nós temos esse hábito de procurarmos os ambientes, de procurarmos as pessoas em busca da solução dos enigmas que nos aturdem. Até hoje nós temos essa atitude. Na época também, as pessoas com os problemas mais variados procuravam o templo de Delfos para consultar o Apolo, né? Consultavam o Apolo através das sibilas, que eram as médiuns da época, né? E elas evocavam o deus Apolo e respondiam às questões que as pessoas propunham, né? Psicanaliticamente, era um reduto onde nasciam as identificações inconscientes do ser, organizadoras do eu. Psicanaliticamente, era um reduto onde nasciam as identificações inconscientes do ser, organizadoras do eu. Por quê? Porque nós buscamos a solução de certos conflitos, nós nos identificamos e nos desidentificamos com determinados conceitos, com determinadas ideias, e a gente faz assim, a gente pega um conjunto de ideias e diz, esse sou eu. Vocês já pararam para pensar que nós somos muito mais sociais do que a gente imagina? Nós somos muito mais sociais do que a gente imagina. Por exemplo, tudo o que a gente sabe hoje, a gente pegou de fora. Através das identificações, eu me identifico com certo conceito, não é? Eu assimilo certas ideias, comportamentos. A gente pega, através da observação dos outros, desde a infância, desde o começo da existência espiritual nossa, a gente vem observando e a gente vem aprendendo. Aí a gente pega esse conjunto de informações, essa colcha de retalhos
né, que a gente vem tecendo e diz assim: isso aqui sou eu. Eu penso assim, eu quero assim. Né? A gente junta tudo isso e fala: esse sou eu. Então, é ali que nascem as identificações organizadoras do eu. Como é que a gente estrutura o nosso eu? Né? Através dessas identificações com conceitos, comportamentos, ideias, que devagarzinho nós vamos formulando, nós vamos descobrindo e nós vamos assimilando. Né? Ali as sibilas que transmitiam as respostas do Deus evocado desempenhavam um papel importante no comportamento dos consulentes, bem como das cidades-estados que lhes buscavam ajuda e inspiração. Quer dizer, as sibilas, elas acabavam sendo a ponte, né, de contato entre o Deus evocado e a necessidade das pessoas. Hoje a gente continua buscando as terapias, a gente continua buscando os médiums, né? Frequentemente querendo encontrar as respostas que nós não estamos encontrando em nós. E frequentemente até transferindo responsabilidades que nós deveríamos descobrir, que nós deveríamos conhecer, né? Responsabilidades que nós deveríamos assumir. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar ajuda, não quer dizer que não devemos buscar médiuns, terapeutas ou o que for interessante para a gente se conhecer. Mas que é muito importante essa questão da transferência de responsabilidade. Muitas vezes a gente quer que alguém tire de nós alguma coisa ou coloque em nós alguma coisa sem que haja um esforço da nossa parte, né? Do mesmo jeito aqui, as pessoas iam buscar soluções para os problemas, né? Aí no templo de Delfos já está escrito assim: conhece a ti mesmo, né? Para alertar, né, a necessidade do conhecer a si mesmo, né? Então as pessoas buscavam essa ajuda, inspiração, tal. Era o santuário no qual se sucediam os apelos e se multiplicavam as queixas dos desesperados, dos que necessitavam de soluções imediatas para a sobrevivência moral, financeira, social, emocional, né? Do mesmo jeito que hoje as pessoas procuram a casa espírita os problemas mais variados, né? Em busca de soluções frequentemente fáceis. É como a gente fala, né? Os consultórios psiquiátricos hoje estão lotados. Você quer marcar uma hora para esse ano, você já não consegue mais, né? Você tem que marcar talvez para metade do ano que vem, né? Uns 6 meses para frente, né? Porque é muito fácil você colocar um remedinho, né? E passar até a camuflar as necessidades emocionais, né? Porque muitas vezes busca-se o remedinho, mas não busca-se o entendimento, né? Então acaba camuflando os problemas que ficam não solucionados, né? Mas essa busca fácil de soluções, né? Hoje, reduzido a escombros, ainda permanece a sua mensagem no inconsciente da criatura, herdeira do arquétipo arcaico, que prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas, sem o contributo do esforço pessoal que deve ser desenvolvido. Então, buscar ajuda não tem problema, né? O problema está na transferência de responsabilidade, as soluções fáceis que a gente quer encontrar. É a porta larga que Jesus fala, né? Para a gente buscar a porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição, né? Então, assim, é o caminho, às vezes, do que é o mais difícil, mas que com o tempo vai se abrindo. A porta larga, eu imagino isso como se fosse, assim, 2 triângulos. Imaginem 2 triângulos equiláteros, né? De 3 lados iguais, um com a ponta virada para baixo e outro com a ponta virada para cima. Inclusive eles se interpõem, né? A porta larga, então ela começa larga. Imagina o triângulo que está voltado com a ponta para cima, né? A porta larga começa larga, né?
A base está embaixo. Mas ela vai afunilando, né? Vai ficando cada vez mais difícil. E a porta estreita, o triângulo com a ponta para baixo, né, a base para cima, a porta estreita começa estreita, mas depois ela vai alargando. Né? E a gente pode dizer mais ou menos assim, matéria, aqui com o triângulo com a base para baixo, matéria. Você coloca espírito, o triângulo com a base para cima. Você tem muito de matéria, pouco de espírito. Mas se você busca o espírito, depois a coisa vai se abrindo. Né? Então, eu imagino mais ou menos assim. Né? Então, continua esse arquétipo. O que é um arquétipo? É um padrão de comportamento, né? Com um conteúdo emocional que fica se reproduzindo de geração em geração. Nós trazemos vários arquétipos dentro de nós. Tá? Nós trazemos vários padrões de comportamento que nós podemos, com o tempo, estar acima desses arquétipos. Quanto mais inconscientemente a gente vive, mais a gente vive corporificando esses arquétipos. Por exemplo, esse padrão de pessoa que busca solução fácil. Quanto menos consciente eu sou, mais eu ajo assim. Quanto mais consciente, por isso que o livro chama o ser consciente, quanto mais consciente, menos eu ajo conforme os arquétipos antigos. Eu estou acima dos arquétipos. Eu ajo conscientemente. Tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, o Sidney está com um microfone lá, tá? Ele dá uma corridinha. E na internet também, quem quiser participar. Eu sempre gosto que vocês participem porque me ajuda a lembrar de coisas que eu não estou lembrando. Tá? Então acho que enriquece bastante a nossa conversa. Permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. Vixe, Maria. Não é? É assim? A gente não dá muita importância para a questão da queixa, né? A gente acha, mas eu não tenho direito de reclamar? Nem reclamar não posso mais, né? A gente acha, e tudo bem, a gente tem o direito de reclamar, mas a questão não está em ter o direito ou não ter o direito, está entre o que é mais saudável ou menos saudável. Não tem aquela situação lá do André Luiz que o Clarencio foi visitar ele lá, onde ele estava se recuperando, né? Ele estava se recuperando, aí o Clarencio chegou, e aí, tudo bem? Melhorzinho, né? Pra quê, né? Melhorzinho? Aí o André já começou, você não sabe como é que está difícil, o quanto que eu estou sofrendo, né? Acho que ninguém terá sofrido tanto quanto eu na vida. Já é uma coisa bem questionável, né? E aí ele foi, o Clarencio já sentou, falei, o negócio vai demorar, deixa eu sentar aqui, né? Sentou no pé da cama e foi ouvindo, ó. Passou tempo e o André falando da saudade da família, das dores, porque ele sentia dores, né? Ele sofreu intervenções intestinais e tal. E aí quando ele acabou já chorando, né? Estava chorando já. Porque a pessoa começa a reclamar, ela mesma vai se envolvendo nos próprios sentimentos, né? Vai evocando a emoção e a gente vai acreditando cada vez mais no que a gente está falando, né? E vai ficando cada vez mais emotiva a coisa. Aí ele estava chorando, né? Desanimado e tal. Aí o Clarencio fala assim, você acabou? Né? Aí ele fez um sinal afirmativo e tal. Então, você quer a cura espiritual, André? Né? Ele fez um sinal afirmativo. Então o Clarencio disse assim, olha, então aprenda a falar menos de si. Aprenda a falar menos de si. E aí talvez alguém poderia perguntar assim, mas eu não posso desabafar? Então eu não posso procurar ajuda? Não, é diferente, né? A gente pode buscar, a gente precisa muitas vezes desabafar, buscar ajuda, né? Ajudar uns aos outros, familiares, amigos, tal. Só que quando, diz o Clarencio, né, quando a gente só vê
nos desafios da vida, em posições esmagadoras, quando a gente só vê os aspectos ruins da vida, nos lances, né, da existência, a gente padece de cegueira espiritual. Quer dizer que nós estamos focalizando a vida num aspecto muito negativo, né? É como se a gente colocasse um óculos escuro e saísse olhando o mundo achando que é a coloração normal do mundo, né? E quando a gente começa a enxergar o mundo numa coloração muito escura, é porque a nossa visão o nosso foco está distorcido. Não tem jeito, pessoal. Quando a gente está vendo a coisa muito escura, é porque a nossa visão está distorcida, o foco está distorcido. Fala. A Márcia Cortes fez uma pergunta. A pessoa que já tem essa postura na vida, isso se intensifica quando chega na terceira idade? E por quê? Se a pessoa já tem essa postura, e aí quando chega na terceira idade, se isso se intensifica, né? E por quê? Olha, eu acredito que se intensifique mesmo. Porque a situação vai ficando mais difícil, né? Se a gente tinha beleza, a gente já vai ficando diferente. Diferente, eu não falei. Vocês que deram risada. A gente vai ficando diferente. Né? É normal, né? Então, se a gente usufruía de uma situação de força física, de domínio de situações, de repente a gente já não tem mais aquela força física, né? A gente já não tem mais aquele domínio onde a gente chegava, né? Chegava e acontecia, né? Já não é diferente, né? Então, à medida que a gente vai entrando numa fase de decrepitude, é normal que nós sejamos convidados à autoanálise. É normal, muitas vezes, que as pessoas não nos respeitem como elas respeitavam antes, não é? Às vezes a gente começa a ouvir mal, a gente já não participa bem das conversas, não é? Então, tem várias situações que vão ficando diferentes, vamos dizer assim, né? Que fazem parte até do processo de preparação até para irmos para uma vida diferente, uma vida espiritual, né? Só que não é todo mundo que lida bem com esse processo. Não é todo mundo que lida bem com esse processo. Se a pessoa já tinha um mau humor, já era meio azeda, meio amarga, à medida que ela vai sofrendo esse processo de decrepitude, ela começa a lidar pior ainda com a situação. Né? Começa a ficar mais mal-humorado ainda, né? Então é normal, acredito que essa seja uma das razões, né? Devem existir outras, mas alguns hábitos nossos vão se arraigando cada vez mais, né? Isso é um problema sério, né? Por isso que é muito interessante a gente pensar assim, em termos de projeção no tempo, né? Aquilo que eu quero, eu preciso começar agora, e preciso exercitar ao longo do tempo, para que cada vez mais eu tenha certas características interessantes, positivas, né? Se eu sou jovem, se eu sou adulto, se eu me cultivo muita amargura, imagina como vai ficar ao longo do tempo, né? Às vezes eu paro para pensar, meu Deus, já estou tão rabugento. Imagina como é que eu vou ficar quando eu ficar mais velho. Né? Umas questões que às vezes eu paro para pensar também, né? Assim como vocês, eu imagino, né? Vocês não, né? Vocês não. Mas é normal, né, que a gente pare para pensar. Puxa vida, né? Por quê? Porque a vida ela vai tendo vários dissabores. Às vezes é um negocinho no trânsito, é uma situação familiar, é uma questão profissional. Se cada situação dessa a gente for supervalorizando, imagina como é que vai ficando o nosso sistema nervoso. Por isso que os espíritos falam, às vezes aquela pessoa nervosa que passa no trânsito tem os nervos doentes. Eu fico me imaginando, meu Deus do céu, tenho que tomar cuidado, senão daqui a pouco eu estou com os nervos doentes. Não é? De irritação em irritação,
de contrariedade em contrariedade, nós vamos destrambelhando o sistema nervoso, né? Então pode ser que na terceira idade, muitas vezes esteja difícil, né? Mais difícil, tá? Então vamos ver aqui. Permanecendo na infância psicológica. Então olha lá, infância psicológica. Caracteriza-se por um egocentrismo maior, né? Eu quero ser amado, eu quero ser cuidado, eu sou exigente, mas eu não faço pelos outros. Isso caracteriza a infância psicológica. Permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. Olha que interessante, nós mesmos produzimos raios destruidores que destroem o nosso corpo. Que coisa, né? Nós produzimos raios destruidores que endurece o coração. Endurece mesmo. De repente o coração se rompe porque perdeu a flexibilidade, fica duro, né? Problemas de circulação, né? Problemas de circulação. Porque assim, toda vez que a gente fica irritado, nosso corpo entende que a gente tem que se preparar para a briga. Começa uma série de mudanças orgânicas, como se nós fôssemos animais que tivéssemos que nos defender de um predador. Então, mudanças circulatórias, adrenalina, o sangue vai para as regiões, sai das regiões periféricas e vai para as regiões mais profundas do organismo, né? Então, tem uma série de questões que, com o tempo, podem gerar problema de pressão, problema de diabetes, né? Entre outros, tá? Então, você vê que são os raios destruidores, né, que fazem isso. Então, vamos lá. Oi? Tá? Bom que eu descanso um pouquinho. Vou dar uma respirada. Fala, mãe. Oi? Chegou ali. Alexandre. Oi. Agora, a grande diferença é que os animais eles se preparam para a luta, mas depois eles relaxam, né? E o ser humano continua ali cultivando aquele rancor, aquela ali, coisa ali, né? Raiva comprida, né? Aquelas ficar ruminando situações, é verdade. Até porque a gente dá um significado mais emocional, mais mental para as coisas, né? O animal é mais fisiológico a coisa. Então, mas é por isso, né, que complica tanto a nossa situação, né? É verdade, isso mesmo. Chegando aí. Verdade. Então vamos lá. A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica. Patológica aqui não é de pato, não é? É de doença, tá? A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Então vamos entender aqui, pessoal. Bom, é reação patológica, a queixa, né, que é o nosso objeto de estudo aqui. Por quê? Porque reflete os vazios que vão dentro de mim, reflete a minha desestrutura, reflete a minha precariedade. Quanto mais eu me queixo, mais eu projeto a sombra. Quanto mais eu me queixo, mais eu estou projetando a sombra. O que quer dizer isso? Eu estou projetando o vazio. Eu estou projetando o que eu não sou. O que é sombra? A gente olha a sombra é alguma coisa escura. A sombra é a expressão do vazio. Não é? A sombra é a expressão do vazio. Quanto mais eu me queixo, mais eu expresso a sombra. Ou seja, as pessoas observam quão vazio eu estou. Quanto mais eu esbravejo, grito, reclamo, bato. Você pega, por exemplo, os rapazes que fazem vandalismo, né, a criminalidade e tal.
é a expressão da sombra, é a expressão do vazio, é o desespero em que eles vivem que acaba surgindo em forma de agressão. Entendeu? Na verdade, é algo que a pessoa sente com relação a ela mesma, não é com relação ao outro. Sempre que alguém briga com a gente de uma forma violenta, tal, ela não está brigando com a gente propriamente, ela está brigando com ela mesma. Ela está manifestando o imenso vazio que existe dentro dela mesma, né? Um espírito, na reunião de desobsessão, um espírito lá esbravejando, nervoso, enraivecido, vingativo, a gente acha que ele acha também que ele está brigando com a gente. Na verdade, ele está brigando com ele mesmo. E o tamanho da dor, o tamanho do desespero, é o tamanho do vazio que ele vive dentro de si. Entendeu? Então, é a expressão patológica, né? Refletindo-lhe a insegurança. O que tem por detrás disso? A insegurança. O pouco desenvolvimento e a insegurança, né? Responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Quer dizer, enquanto eu estou esbravejando, irritado, nervoso, me queixando e tal, eu não estou fazendo a análise daquilo que eu deveria analisar. Eu não estou entendendo o vazio que está existindo dentro de mim. Vocês percebem? Então eu crio aquela nuvem de fumaça e eu me escondo atrás daquela nuvem de fumaça. Às vezes a gente cria uma nuvem de fumaça colorida, né? Às vezes a gente cria uma nuvem de fumaça rósea, né? Em que a gente vê o mundo de forma rosada, de forma, né? Que também pode ser uma fuga. Né? Enxergar a realidade das coisas, aspectos bons, aspectos ruins, valorizar mais os bons, trabalhar os aspectos ruins. Né? Quer dizer, não precisa nem ser uma nuvem de uma cortina rosa e nem precisa ser uma nuvem escura também de raiva, de ódio. Mas sim, aquilo do jeito que as coisas são. A gente olhar para o mundo do jeito que o mundo é. Né? E nos identificarmos mais com os aspectos saudáveis do que doentios, né? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Faz? Né? Então a gente escamoteia a situação ao invés de conhecê-la, né? De analisá-la, né? Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos. Né? Então, ó, eu me escondo, me oculto, eu não me analiso, não percebo o vazio que existe, aí eu transfiro para o outro a causa do meu insucesso. Se eu estou assim é por causa de fulano, porque ele que fez determinada coisa para mim, né? Sem conseguir denunciá-las, as causas do meu insucesso, porque eu não estou entrando em contato com elas, eu não estou me conscientizando, então eu não consigo falar a respeito delas. Muitas vezes o processo terapêutico, o atendimento fraterno, né, é a oportunidade da pessoa se conscientizar, através do diálogo, a oportunidade de se conscientizar do que realmente está acontecendo. Geralmente o que as pessoas trazem, elas trazem um discurso pronto do que está ocorrendo com elas. Olha, comigo eu estou infeliz, eu estou doente porque aconteceu isso, fulano falou isso para mim, outro não sei o que lá. A pessoa acha que isso tudo é a causa do sofrimento dela. E você ouve, né? Mantém uma atitude empática, né? Dá atenção, né? Entende o que a pessoa está dizendo. Mas, no fundo, entenda que tudo o que ela está dizendo não tem a ver com o problema dela. Tudo o que a pessoa está dizendo, ouça o que ela está dizendo de fato, que é o que ela não está falando. O que ela não está falando é mais importante do que o que ela está falando. Por quê? Ela acha que esses problemas que ela está trazendo são a causa da sua dificuldade. E a causa real da sua dificuldade é o que não está acontecendo na vida da pessoa.
É a prece que ela não está fazendo, é o evangelho no lar que não está fazendo. É a mediunidade que não está estudando, não está desenvolvendo, não tá, é a caridade que não está praticando, é a falta de amor, é a falta. Mas ela acha que os problemas são aquilo que estão existindo, que é alguém que não está compreendendo ela, que é outro que não está... Vocês entendem isso? E na realidade não é o que está acontecendo, é o que não está acontecendo. Porque o que não está acontecendo está mantendo a pessoa estagnada e muito identificada com fatores menores da vida. Às vezes com picuinha, às vezes com coisas mesquinhas. Né? Mas que para a pessoa assumem uma super importância, porque é com isso que ela tem convivido, é isso que ela tem dado atenção. Mas se ela estivesse dando atenção para coisas mais elevadas, de repente se concentrando mais na leitura elevada, na meditação, num pensamento positivo, numa autossugestão, numa caridade, numa palestra, outra seria a vibração. E aí, o que a pessoa falou, o que a pessoa fez, teria outro peso dentro dela. Não é assim? Teria outro peso. Né? Talvez a pessoa se sentiria muito menos ofendida, se sentiria muito menos indignada, porque ela compreenderia o outro melhor. Né? Então não é o que está existindo. O que está existindo vai continuar existindo. Se alguém não nos compreende, pessoal, a vida inteira vai ter gente que não vai nos compreender. Já pensou se a gente precisasse que o mundo inteiro nos compreendesse para a gente ser feliz? A gente está aflito, né? Já pensou se a gente precisasse que o mundo inteiro concordasse com a gente para a gente ser feliz? Se o mundo inteiro, nem Jesus esperou que isso acontecesse. Aliás, está esperando até hoje. Né? Não é? Jesus, na sua sabedoria, ele lançou o que tinha que lançar para nós. E se virem aí, gente. Né? E a gente está até hoje tentando assimilar o que ele trouxe, de bom, né? De elevado que ele trouxe. Né? Mas ele não está lá na expectativa de que todo mundo concorde com ele, todo mundo aceite ele. Né? É uma adesão que cada um vai fazendo. Tá? Então vamos lá. Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos sem conseguir denunciá-las, porque destituídas de lógica. Passando as acusações para os tempos nos quais se vive, as autoridades governamentais, a má sorte, os fados perversos, assim acalmando-se e tornando-se vítima no que se comprasse. Né? Ó nós aí. Ó nós aí na fita. Né? Todo o governo, né? A culpa é do governo de nós mesmos, né? Fala, Rosana. Gabriel, o problema não é a situação externa, e sim como nós lidamos com ela? Exatamente. Esse é o X da questão. O problema não é fora, não é a situação externa, mas é como eu reajo à situação externa. O problema não é o que a pessoa me fez, o problema é como eu reagi ao que a pessoa me fez. Às vezes é tão difícil as pessoas entenderem isso, até a gente às vezes é difícil. Entender e muito mais praticar isso. Porque significa, nós percebemos que o outro é diferente do eu. O eu e o outro somos coisas diferentes. A gente confunde o eu com o outro. Se o outro errou com relação a mim, problema é do outro, não é meu. O que é o meu problema? É o que eu fiz com o que o outro me fez. Né? É como eu reagi ao que o outro me fez. Não é? É simples se a gente for analisar. Né? Alexandre, mas eu tenho razão. É lógico que tem razão. Né? Mas então use a sua razão e reaja de uma forma boa. Porque se reagir de uma forma negativa, além da pessoa ter te prejudicado, agora é você que está se prejudicando. Porque os raios destrutivos da mente rebelde e tal começam a destruir o nosso próprio organismo. Né? Por isso que não tem lógica esse tipo de atitude
que a gente adota negativa, ela não tem lógica. Ela não se sustenta. Por quê? Porque é uma falta de auto-amor, né? É uma agressão a nós mesmos. Então, nunca vai ter lógica um troço desse, né? E a gente coloca a culpa aí nessas questões externas a nós, né? Família, marido, né? O esposo, namorado, né? Não que a pessoa, Alexandre, mas a pessoa, ele não é um santo assim, não. Mas ninguém está falando que o marido é um santo, ou que o namorado é um santo. Mas você tem que gostar de você. Você quer ficar junto com essa pessoa? Ah, eu quero. Então é preciso você fazer coisas que façam você ficar bem. Né? Na hora que achar que não deve mais estar junto, e eu não gosto, né? Não me sinto no direito de dizer ao outro o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, com relação a marido, mulher, porque quem vai dormir com o outro é ela, não sou eu. Quem vai aguentar o bafo, desculpa, né? Mas quem vai aguentar o dia a dia é ela, não sou eu. Com que direito eu vou dizer para alguém, não, você tem que continuar junto com a pessoa, você tem que... Né? Sou eu que vou conviver com aquela pessoa que eu estou querendo que o outro continue junto? Às vezes a pessoa bebe, né? Tem uma situação difícil, usa droga. Então, nós não temos esse direito. Cada um tem que saber o que é melhor para si, né? Lógico que decidir sempre de um modo consciente, levando em consideração os vários aspectos, né? Nós não devemos facilitar os processos de separação, mas também não tem aquela situação, até o Evangelho diz, né? Não tem a situação que Deus juntou, o homem não separa. Aquilo ali foram coisas acrescentadas nas nossas vidas culturalmente, né? E os Espíritos dizem até que foi um erro ter se adicionado Deus à questão do casamento. Foi um erro isso. O casamento é uma lei humana, é um consórcio, uma sociedade de ajuda mútua, né? A gente é só pegar no Evangelho lá que fala divórcio, né? Tem um capítulo lá que fala. É muito fácil, né, da gente entender. Mas vamos lá. Os mitos trágicos que remanescem no inconsciente assomam-lhe e personificam-se nas criaturas, que passa a detestar, ou nas circunstâncias que são denominadas aziagas, espinhosas, né? Azaradas, né? Então vamos lá, pessoal. Os mitos trágicos, né? A história está cheia de mitos trágicos. A história está cheia de situações, de personagens que foram traídos, que foram abandonados, que foram assassinados. A história está cheia. Os filmes, de alguma forma, ainda repetem esses mitos todos os dias. Dos amores impossíveis, das situações mais variadas, né? Quando a gente começa a focalizar muito o aspecto negativo da vida, a gente começa a reclamar muito, o que acontece? Nós começamos a buscar nos arquivos do inconsciente os mitos trágicos da história. A gente busca nos arquivos do inconsciente coletivo, que a Joana de Ângeles diz que é o espírito. O inconsciente coletivo de Jung é o espírito, porque é o espírito que traz os arquivos de toda a evolução. Então, é o inconsciente coletivo. Inconsciente este que todas as pessoas têm. Então, nós temos muitas coisas que nós compartilhamos juntos, né? Mas, enfim, nós buscamos lá nos arquivos do inconsciente esses personagens. E aí o que acontece? Nós corporificamos esses personagens. Aí eu sou, de repente, uma vítima da história. Eu me identifico. E às vezes a pessoa está lendo um livro, fala, Alexandre, eu me identifiquei totalmente com o personagem. E é o personagem mais sofredor da história, né? Vamos dizer assim, né? Das novelas, né? E aí eu passo a viver aquilo. E olha, se tem uma vítima, tem que ter o algoz. Aí eu começo a atribuir os papéis também para cada um dos algoz dos mitos trágicos também. Então vira uma tragédia. A minha vida vira uma tragédia, né? Uma tragédia grega. Que se eu não tomar cuidado, acaba em morte.
Se eu não tomar cuidado, acaba em crimes passionais, acaba em doenças graves, né? A pessoa introjeta essa atitude estoica, essa atitude heróica. Não, eu vou suportar tudo. Ele me traiu, ele fez isso, mas eu vou. Aí introjeta isso e sofre, né? Daqui a pouco desenvolve um câncer lá e morre. Entendeu? Porque se identificou muito com o sofrimento, se identificou muito com a dor e não quis ser feliz, na verdade. Quando a gente está mais consciente, fala, quer saber? Eu vou ser feliz. E roda a baiana, né? E roda a baiana, né? Levanta a cabeça, dá a volta por cima e acaba sendo feliz, acaba desenvolvendo o auto-amor. Não se deixa vencer pelo pessimismo, pelo azedume, não é? E lança a mão da segurança, da confiança, do otimismo, não importa quais sejam as situações. Não é? Isso pode levar à cura, inclusive do câncer. Esse é um dos problemas, né? A pessoa, às vezes, ela começa a desenvolver o câncer, qualquer um de nós pode acontecer isso. Muitas vezes, essa doença vem muito conveniente na vida da pessoa, porque ela já está querendo fugir. Ela já está querendo se ausentar depois de alguns desgostos, decepções, ela já está querendo se ausentar da vida. Aí vem essa doença e a pessoa se agarra à doença, ao invés de se agarrar à saúde. Né? O Divaldo fala a respeito disso na palestra dele. Né? Fala, Sandra. A Cristina, uma vez eu li, não sei onde, que quando você ajuda uma pessoa e ela aproveita essa corda e sobe, ótimo. Caso contrário, se ela sobe e desce toda hora, largue de mão que ao invés de estar fazendo uma caridade, mas ao contrário você está atrapalhando a evolução espiritual dessa pessoa. Isso procede? Leia de novo para mim, por favor, Sandra. Peraí. Quando você ajuda uma pessoa e ela aproveita essa corda e sobe, ótimo. Então ela melhora, né? Caso contrário, se ela sobe e desce toda hora, largue de mão, ao invés de estar fazendo uma caridade. Certo. Tá. Ao contrário, você está atrapalhando a evolução espiritual desta pessoa. Tá, o que me vem à cabeça, por exemplo, uma abordagem mais prática assim, é como os espíritos tratam da gente, por exemplo, com relação ao passe. Né? Um processo de ajuda, a gente vê no livro Nos Domínios da Mediunidade. Né? A gente vem na reunião pública, recebe ajuda, os espíritos aplicam passe, ajuda aqui, ajuda ali, tira manchas escuras da irritação, né? Um monte de coisa que a gente vem trazendo, e a gente sai muito melhor da reunião. Né? Os espíritos deram um trato geral aqui, fizeram uma recalchutagem. Né? A gente sai 0 quilômetro. Só que durante a semana, pode ser que eu cuide da minha saúde, cuide dos meus pensamentos, cuide das minhas emoções e aproveite essa ajuda para dar uma impulsada, né? Para me elevar cada vez mais. Eu leio, começo a me abrir para as coisas boas. E pode ser que eu mantenha o mesmo padrão de comportamento, o que é muito comum. O que acontece? Semana que vem eu volto aqui no centro e eu estou pior do que eu estava na semana passada. Aí o que os espíritos fazem? Faz tudo de novo. Dá uma geral de novo em nós. Ajuda aqui, ajuda lá, remove aqui. Só que eles fazem isso, diz o André Luiz no livro lá, eles fazem isso por 10 vezes seguidas. Aí tem um mentor no livro que fala assim, olha, esse aí é um caso de 10ª vez. Aí o André, o que é isso? Caso de 10ª vez, né? Caso de 10ª vez assim, a pessoa veio aqui e recebeu 10 vezes o concurso integral. Se ela não mudou o comportamento, se ela não aproveitou a nossa ajuda para mudar as atitudes dela, nós damos só o tratamento básico, tipo SUS. Estou brincando, né? Só o tratamento básico. Tadinho do SUS, não pode falar mal do SUS. O pessoal está batalhando lá, né? Mas eles não dão o tratamento integral. Por quê? Porque a pessoa precisa estar em contato com as contingências que ela mesma está criando para ela.
Então os espíritos falam assim, ó, se nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para manter, para sermos coniventes com atitudes infelizes. Aí sim seria manter a acomodação da pessoa. E os espíritos não estão aqui para manter a nossa acomodação. Aí eles deixam a gente curtindo um pouquinho aquelas vibrações que a gente mesmo criou e gera alguns mal-estares em nós, dores, até alguma doença suja e tal, para a gente ver se cai a ficha e a gente começa a mudar mesmo a atitude. Entendeu? Depois de algum tempo, a gente volta a receber o tratamento integral. Quando eles perceberem que nós já estamos mudando a atitude. Tá? Certo? Acho que respondi, né? Ok? Então vamos lá, né? Certamente há fatores humanos e ocasionais que respondem pelas dificuldades e problemas humanos. São, no entanto, a fragilidade e a insegurança do paciente que ocasionam o insucesso, que poderia ser transformado em êxito, caso no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada. Então, assim, a Joana de Anjos está querendo dizer assim, que realmente a vida tem fatores humanos e ocasionais que respondem pelas dificuldades. Existem problemas na nossa vida. Nossa vida não é rosada, um caminho de flores, né? Que nós vamos só enxergar as coisas boas agora e vamos esquecer tudo mais. Não é assim. Agora, o que as pessoas fazem? Nós, né, fazemos. Nós invertemos frequentemente a relação de causa e efeito. A gente fala assim, Alexandre, eu estou reclamando, por que você está reclamando tanto? Né? Eu reclamo porque minha vida está muito ruim, né? Minha vida está muito ruim. Eu só estou falando, estou expressando aquilo que está acontecendo com a minha vida. E aí a gente tem que lembrar a pessoa que, na verdade, é o padrão que ela está usando, mental e verbal, que está tornando a vida ruim. É muito comum as pessoas acharem que a vida está ruim e por isso que eu estou reclamando. Aí está vendo? Aí aconteceu de novo aquele problema que eu falei para você, que sempre acontece. O que veio antes, o ovo ou a galinha? A gente tem situações desafiadoras, a gente tem problemas na vida. Às vezes a pessoa queria que a vida não tivesse problemas. Mas como a vida tem problemas, ela começa a reclamar. E aí, começando a reclamar, o que acontece? Vai ficando cada vez pior. Aí, cada vez mais, ela acha, tá vendo, Alexandre, aquilo que eu falei é o que acontece mesmo, tá vendo? Só acontece coisa negativa. Mas você precisa mudar isso. Como é que você vai mudar? Você não vai mudar de fora para dentro. Você vai mudar de dentro para fora. Né? Ok? Se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que começar com os conceitos. Né? Eu começo sempre trabalhando com as pessoas no sentido de ajudar, no centro ou fora dele, trabalhando os conceitos que a pessoa tem sobre a vida, sobre ela mesma. Às vezes as pessoas estão conversando com a gente e elas emitem um determinado conceito. Ah, homem é tudo igual, homem é tudo farinha do mesmo saco. Opa, peraí, você viu isso que você falou? O quê? Ah, você falou que homem é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Ou então, que eu sou uma burra mesmo, tenho dificuldade de aprender, tenho dificuldade, não sei o que lá. Você viu isso que você falou? O quê? Tá, você falou que você tem dificuldade de aprender, dificuldade de memorizar. Foi um conceito que você expressou sobre você. Será que é verdadeiro isso? Será que é verdadeiro? Será que isso representa realmente o que você é? Ou você acabou concluindo isso? Você ouviu dos adultos isso, você ouviu da sua família isso, dos seus pais, e você acreditou que você era assim. E aí você começou a produzir essa realidade cada vez mais. Até a Joana fala sobre isso em vários momentos, né? Inclusive num livrinho Momentos de Saúde, que é um livrinho pequenininho, mas muito bom. Tem lições muito interessantes. E tem uma que ela fala sobre isso, né?
essas rotulagens que a gente vai absorvendo e que a gente passa a corporificar na nossa vida esses autoconceitos. Qual é o conceito que vocês têm de vocês mesmos? Não é? São conceitos bons ou são conceitos ruins? O que vocês costumam dizer? Se eu pergunto para as pessoas, o que você costuma dizer sobre você mesmo? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu tenho facilidade, eu tenho dificuldade. Vocês já pararam para notar esse tipo de coisa que vocês falam? Já? Quem já fez isso, levanta a mão. Pouca gente, né? Alguns, né? Mas é super interessante quando a gente começa a observar isso, porque a gente começa a perceber quantos conceitos negativos, autodepreciativos nós mantemos dentro de nós. São as verdades que nós temos dentro de nós, entre aspas. A maioria delas não é legítima, não é verdadeira, porque não é boa. As verdades, para serem legítimas, elas precisam ser boas, positivas, porque a vida é positiva. A vida foi feita para ser vivida dessa forma. Se a gente começa a nutrir conceitos negativos sobre nós já estamos errados. Quanto mais nós acreditarmos e falarmos isso para os outros, e fala para todo mundo, eu tenho dificuldade disso, dificuldade daquilo, e fica lá reforçando, o inconsciente pega isso e materializa cada vez mais essa realidade. Tá? Ok? Então, se a pessoa abandonasse a queixa e perseverasse na ação bem direcionada, ela conseguiria mudar a vida. Né? Conseguiria mudar a vida afetiva, a vida financeira, vida espiritual, conseguiria mudar, né, o seu comportamento. Né? Todos nós podemos fazer isso. Tá? Ainda bem, né, pessoal? Eu acho isso bastante esperançoso. Né? Eu acho que dá uma esperança para a gente, porque a gente tem um poder dentro de nós muito maior do que a gente imagina. Né? Só que nós temos que lançar mão desse poder que nós temos. Né? A gente costuma parar... Que horas mesmo que a gente para? 4h30? Então tá. Então vamos mais meia horinha, né? Oi. Olha lá. Não, fala, vai lá. Tá vindo aí, corre, Cidinha, senão ela foge. Queremos ouvir a sua voz, Estela. Vai ficar entre nós e a Pai Querer FM. Talvez você tenha visto uma experiência que foi feita e tratando desse assunto do conceito que a gente faz, até mesmo do físico nosso, da nossa beleza. Certo. Foi, um rapaz que ele faz retratos policiais. Ele foi contratado. Retratos falados, assim. Isso, retrato falado. E aí, primeiro, a pessoa se descrevia. Tá. E logo em seguida entrava um amigo e a descrevia. Tá. Que legal. E sempre o retrato oferecido pelo amigo era mais bonito, mais radiante. Tá vendo? Então, coisa legal? Procede mesmo isso que você está falando, não, legal, né? Em né? todos os sentidos da nossa vida. Você vê como as pessoas normalmente se enxergam, né? A gente tende a se enxergar mais feio, talvez, do que a gente é, né? Que bom, né? Boa notícia, hein, Estela? Ai. Tá vendo? Nem tudo está perdido, né? Então aqui, né, falava que poderia muita coisa mudar, tal, se perseverasse, né? Porque falou de sucessos, né? Não consideramos sucesso apenas o triunfo econômico, social, político, religioso, artístico, quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento, gerador de estados neuróticos e de perturbações lastimáveis que se agravam com as queixas. Então, aqui, quando fala de mudança, de melhoria, de sucesso, né, ela já abre um parênteses aqui, sucesso, nós não estamos querendo dizer apenas o sucesso de fora, que a gente costuma analisar como sendo sucesso, tá? E que quase sempre é responsável por expressões de profundo desequilíbrio. Né? Muitas vezes, quando a pessoa consegue uma projeção social, uma fama, e a própria fama, muitas vezes, acaba criando dificuldades que a pessoa não consegue suportar.
né? Assim como o dinheiro e várias outras situações, né? Ok? Então vamos lá. Peraí, isso aqui já foi. Ou não? Não. É que alguma coisa estava repetida aí, né? Na mitologia grega arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Para o seu templo, em consequência, acorriam multidões aturdidas. Isso aqui já foi. Ô, gente, vocês me enganaram, hein? É que às vezes eu vou colando os slides aí, às vezes dá uns erros aí. Referimos-nos... Isso aqui já foi também. Tá, ok, essa não. Por isso o santuário de Delfos ensinava, isso aqui eu falei, tá? Mas, isso aqui eu já tinha adiantado, né? O santuário de Delfos ensinava o conhece-te a ti mesmo, como psicoterapia relevante, e mediante esta contribuição o ser amadureceria, crescendo interiormente, assegurando-se da sua fatalidade histórica, a plenitude. Nós temos uma fatalidade, da qual nenhum de nós vai fugir, a plenitude. Bom, né? Ainda bem, vocês já estavam com medo. Ai, meu Deus, fatalidade. Deve ser morte, alguma coisa assim, né? Obsessão, tá? Na fatalidade histórica, historicamente, todos nós vamos alcançar a plenitude. Tá? Isso aí, nós somos fadados a isso, né? E a psicoterapia do conhece a ti mesmo, do autoconhecimento, né, vai descortinando horizontes mais amplos para nós, potenciais superiores, que à medida que nós enxergamos, nós podemos mobilizar esses potenciais. Tá? Por isso que Jesus falou, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva. Substituí-la pela compreensão perante os fenômenos da vida constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Está vendo? A queixa é ferrugem. Tá? É interessante assim, diante das situações ruins que nos acontecem, a gente sempre tem alternativa de começar a reclamar ou de manter o pensamento positivo. Não é? Se a gente começa a reclamar, pior viagem que a gente faz. Por quê? Porque a reclamação vai fermentando o morbo, né? Essas vibrações deletérias que vão crescendo e vão contaminando todo o nosso corpo e a nossa vida, nossa família. Pior coisa que acontece. Em casa produz doença. Começa a reclamar muito, aí você encontra quem concorda com você e começa a reclamar junto, aí fica os dois reclamando, daqui a pouco vem mais um terceiro e é verdade também. Né? Gente, daqui a pouco está uma vibração de péssima qualidade. Os espíritos bons se aproximam e falam, ixi, a conversa lá está lamentável. É assim que eles falam. A conversa lá está lamentável. De baixo teor. Nem entra lá, porque você vai se contaminar lá com a vibração. Mas pessoal, baixíssima vibração. E atrai influências negativas, que acabam colaborando mais ainda para essa vibração. Né? Então, é ferrugem na engrenagem. Se a pessoa trabalha com mediunidade e ela fica reclamando muito, gente, atrapalha demais, por demais da conta. Atrapalha por demais da conta na mediunidade. Tá? Atrapalha muito. A pessoa trabalha com passe e vai lá, aplicar passe lá, né? Saiu os jatos de luz lá. Se a pessoa está reclamando muito, essa ferrugem, esse piche que a gente fica cultivando, já começa a falhar já as vibrações. Já não tem mais aquele jato de energias contínuas, constantes, que você antes, quando você estava limpo dessas vibrações, aquilo vinha e ia
como um rio que corre assim, né? Mas agora você que está cheio de vibrações contaminando o seu corpo, fica enroscando essas vibrações, já não é do mesmo jeito, tá? Fala. Alexandre, mas nesse caso também não só atrapalha a emanação de vibrações positivas, como também emana vibrações negativas. Essas ferrugens passam para ele também. Diminui a qualidade da vibração que você irradia, verdade. Né? Quer dizer, não só diminui a boa, quanto ainda passa a estar contaminado com energias negativas. Né? Por isso que a responsabilidade de quem é médium, quem trabalha com passe, né? De sempre estar em condição. Olha, mas quem que consegue sempre estar? Nós devemos perseguir essa condição. Devemos nos organizar no dia a dia para chegarmos nas reuniões em condição. A gente tem que acordar já com esse pensamento. Deixa eu começar com a prece, começar com o evangelho meu dia, manter meu pensamento elevado, porque hoje eu vou ter a atitude, o trabalho de doar forças radiantes, de emitir as forças radiantes. E eu não tenho direito de emitir forças que venham a prejudicar alguém. Eu tenho o dever de estar nas melhores condições possíveis. Né? Então a gente deveria pensar assim, né? Todo dia. Não só dia de trabalho, né? Mas todos os dias. Né? Acho que é Inês que é. Hoje o Sidney vai ganhar por quilômetro rodado, hein, Sidney? Chega em casa, amor, o negócio lá foi corrido. Não é assim. Esses dias, Alexandre, eu estava ouvindo aquele programa Transição e estava falando sobre as energias negativas, né? Fala no microfone. As vibrações negativas. Nesse, fala no microfone. Isso. Aí ele disse que é tão, assim, se percebe tanto que quando uma pessoa está assim muito negativa, com pensamentos negativos, né? Quando ela passa um perfume, diz que não cheira bem, cheira mal. E quando ela está assim, bem, né, com pensamentos elevados, sempre, né, cheia de uma vibração boa, um pinguinho de perfume que ela passa, exala assim muito. Quem que falou isso, Inês? Quem que está falando? Eu não me lembro agora o nome. No programa Transição estava falando a respeito. Foi no programa sentido. Transição. Você vê que coisa? Eu achei isso muito interessante. É isso aí. Você vê como interfere até no... Né? Então, né? Nesse sentido que eu achei interessante. Como que química. Interfere, né? Mas interfere mesmo. Porque você está irradiando, né, aquela vibração. É verdade. Ou boa ou ruim, né? Mas você está irradiando. É verdade. Isso mesmo. Obrigada. Muito bem, então vamos lá, né? Então, substituir a queixa pela compreensão, né, dos fenômenos da vida constitui um mecanismo valioso de saúde psicológica. Por isso que compreender é tão importante, né? Buscar o conhecimento, aprender a discernir, aprofundar reflexões é muito importante, porque a gente passa a dar valor para as coisas certas, né? E aquilo que não deve ter tanto valor, a gente não atribui tanto significado àquilo, né? A gente passa a valorizar aquilo que realmente tem valor, né? Isso é muito importante, né? Vamos lá. Diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada, qual se buscasse Apolo, o discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a Sibila, e descobrisse a real finalidade de todos os fatos existenciais. Então aqui ele está comparando, né, o Apolo ao discernimento, tem o significado do discernimento. A Sibila, que os consulentes, né, eles consultavam o Deus através da Sibila das médiuns, né? Vocês estão com perfume aí, o que é? Estão fazendo o teste para ver se funciona? Tá vendo, Inês? Você colocou minhoca na cabeça do povo aí. Depois você passa um pouquinho em mim também, tá? Quero fazer o teste da... Se der irritação é porque o negócio está feio. Tô brincando, Inês. Se der irritação é porque tem alergia, né? Tô brincando. Mas, então, buscar Apolo, o discernimento, né?
deixando-se conduzir pela razão lúcida, a sibila, né? E aí a gente descobre a real finalidade de todos os fatos existenciais. É muito importante isso, né? É muito importante porque compreender a vida, não tem nada tão importante quanto isso. Compreendemos os significados da vida, compreendemos a profundidade da vida, entendemos o comportamento nosso, das pessoas, né? Porque isso faz com que a gente consiga conviver melhor, porque a gente passa a realmente compreender. A gente fala, eu compreendo, muitas vezes a gente não está compreendendo, a gente só está querendo ser empático, é uma coisa boa. Mas quando a gente começa realmente a compreender, a se colocar no lugar do outro, você sabe que isso, pessoal, é até uma paranormalidade que vai surgindo. Porque quanto mais, diz a Joana, quanto mais você se aprofunda em você, quanto mais você se autopenetra na profundidade, né, do ser profundo, né, do ser verdadeiro, mais você consegue aprofundar na alma humana. Porque vai surgindo um sentido novo, uma intuição, uma visão profunda do ser humano. Porque eu não me identifico mais com o corpo, não me identifico só com a aparência. Os espíritos, o que eles fazem? Eles perscrutam, os espíritos perscrutam a alma. O André Luiz está na frente do Clarencio, o Clarencio está assim. O Clarencio está olhando para ele assim. Né? O ministro Clarencio está perscrutando o André Luiz. Quer dizer que o Clarencio está adentrando a profundidade das intenções do André Luiz. À medida que nós nos conhecemos mais, nós vamos adquirindo essa visão profunda. Começa a haver uma comunicação espírito a espírito, alma a alma, entendeu? Pensamento a pensamento, né? Onde a mente não encontra mais obstáculos, né? Ela entra em contato com o fenômeno, ela entra em contato com o fenômeno que ela quer conhecer, tá? Ok? Então aqui acabamos, né? Acabamos. Agora vamos para o intervalo, certo? Aí vocês querem comentar alguma coisa ainda? Alguma questão ficou? Acho que meu pai quer falar. Nós vamos entrar nos comportamentos exóticos depois, tá? Oi, pai. Alexandre, falar que depois, então, o André Luiz veio escrever na Agenda Cristã, aquela página, não estrague o seu dia, né? Não estrague o seu dia. Seu mau humor não modifica a vida. Verdade, é verdade. As suas reclamações, ainda que afetivas, não produzem um grama de simpatia por você. É verdade. Então, vem, né? Aquela mensagem, meu pai está lembrando aquela mensagem do André Luiz, não estrague o seu dia, né? Do livro Agenda Cristã, né? Que é muito boa mesmo a mensagem. Então é isso, né, pessoal? Vamos lá então, vamos fazer um pouquinho? Daqui a pouco a gente retorna. Pessoal da internet aí, uns 20 minutos, meia hora a gente retorna, tá? Já voltamos.